Olá, meus amigos. Uma alegria estarmos de novo aqui para refletirmos na palavra do Senhor, nesse livro de Efésios que Deus tem tanto falado ao nosso coração, nos desafiado. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele está falando sobre algumas marcas, algumas características do povo de Deus, né? E ele já havia falado sobre dignidade, a gente refletiu sobre isso, um viver de modo digno do Senhor. Ele falou acerca da unidade do povo de Deus, porque somos um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E ele também falou sobre a diversidade, logo em seguida ele falou sobre os vários dons que Deus distribuiu à igreja. Nessa sequência ele fala sobre mais uma marca, mas ela é muito importante, como essas também, mas o conteúdo dela é mais abrangente no próprio texto de Efésios. Então, nós separamos para a gente poder refletir nessa quarta marca do povo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? A partir do versículo 12, né? Do versículo 12 até o 16, ele vai falar, então, sobre o caminho para a maturidade. O povo de Deus deve ser um povo amadurecido, um povo maduro em Jesus, um povo aperfeiçoado. Então, essa mensagem é muito importante. Eu convido você a assistir ela até o final, refletir e compartilhar ela também com seus amigos, com seus familiares, porque esse processo de transformação que nós iniciamos quando entregamos a nossa vida para Jesus, ele vai ocorrer até o nosso encontro com o Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos continuar nesse processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de transformação para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar esse caminho para a maturidade. No versículo 12, ele vai dizer o seguinte: eles são responsáveis, os pastores e mestres, os dons que foram entregues no versículo 11, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar então sobre esse aspecto de servir, esse envolvimento na obra. Os pastores, eles vão equipar os santos, eles vão preparar os santos para a obra do ministério. A palavra usada aqui para a função desses pastores é consertar um osso quebrado. Então, todos nós temos áreas na nossa vida que necessitam de reparos. E Deus chama, então, os pastores para serem usados por Ele nesse processo de reparo, nesse processo de restauração. Veja bem, amigo, veja bem. Deus não quer que os pastores sejam simplesmente caras legais. Deus quer que os pastores sejam úteis. A função dos pastores é ajudar outros crentes a arrumarem as suas vidas para serem crentes frutíferos. Deus capacita, então, esses homens para equipar, para preparar os santos para essa obra do ministério. Então, o objetivo é o conserto, o objetivo é servir, o objetivo é se envolver na obra do ministério. Uma frase bem conhecida que diz: um crente que não serve, ele não serve. Pensa comigo, digamos que você é o dirigente de um time de futebol, ok? Você vai contratar, então, alguns jogadores para jogarem aí no seu time. Só que aí você vai entrevistar alguém lá para fazer parte do seu time, e aí esse jogador ele está sempre se recusando a jogar. Toda hora ele está apresentando uma desculpa. Ele vai dizer que ele não tem tempo, ele vai dizer que ele não sabe fazer, ele vai dizer que ele não se dá bem com a outra pessoa, ele vai achar que ele não recebe o reconhecimento devido, ele vai falar assim até que está esperando Deus tocar no coração dele para saber o momento certo de entrar em campo. Eu te pergunto, você contrataria esse jogador para o seu time? Provavelmente não, porque você não pode contar com ele. E aí a pergunta é: por que igrejas do Senhor Jesus aceitam pessoas que não querem servir, não querem usar os seus dons, não querem usar os seus talentos? Um crente que não serve, ele não serve, porque o Senhor deseja que os seus discípulos produzam muito fruto. Se nós estamos ligados à videira, nós vamos produzir muitos frutos para o Senhor Jesus. Então, sirva a sua família, sirva a sua igreja, sirva a sociedade. O caminho para a maturidade é o serviço. Em segundo lugar, o texto diz para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o corpo de Cristo seja desenvolvido. Pensa comigo, pais que acabaram de ter um nenê,
nenê ainda pequeno, e esse nenê ele não se desenvolve, esse nenê ele não cresce, esse nenê ele não se aperfeiçoa, ele não desenvolve as suas habilidades. Os pais vão entrar em pânico, né? Porque eles querem resolver esse problema, eles querem que os seus bebês eles cresçam, eles se desenvolvam, porque isso é natural. O desenvolvimento é natural. Mas veja o que acontece na igreja, veja o que acontece na igreja, semanas após semana, anos após anos, a gente se depara com os mesmos rostos, cujas pessoas, no decorrer de todos esses anos, não apresentam basicamente processos de transformação. São basicamente as mesmas pessoas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Culto após culto, as conversas são sempre as mesmas, são as mesmas. Já reparou isso? São as mesmas reclamações, são os mesmos problemas. Não está havendo fruto, não está havendo desenvolvimento. Não, os crentes não estão reagindo de uma forma que vá promover mais e mais a glória do Senhor. Então, Deus deseja o desenvolvimento da sua igreja e não o encolhimento dela. Deus quer que a sua igreja seja edificada, que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, que a igreja seja aperfeiçoada. É hora de mudar. Pensa comigo. Imagine alguém que passou na Unicamp, né? Passou numa universidade federal. O que você vai esperar dessa pessoa? Você vai esperar que ela trabalhe num serviço que lhe dê um salário mínimo? Você vai esperar dessa pessoa que ela se contente em receber R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, R$ 120 por dia, né? Da mesma forma como você espera muito de alguém que passou numa federal, nós também devemos esperar muito de pessoas que já estão há décadas na igreja, para que elas possam amadurecer, para que elas possam crescer, elas possam se desenvolver. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, ele abordou esse problema lá na igreja. Ele disse o seguinte, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É hora de mudarmos. É hora de termos a nossa vida transformada. É hora de evangelizarmos mais, falarmos mais de Jesus. É hora de discipularmos as pessoas. É hora de liderarmos as pessoas, liderar um grupo pequeno, liderar um ministério, levar as pessoas para mais perto de Jesus. Deus deseja que o seu corpo seja edificado. Deus deseja que haja um desenvolvimento no corpo. No versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O outro passo para essa maturidade em Jesus é esse amadurecimento, esse deixar de ser criança, alcançarmos a unidade. O apóstolo Paulo já havia falado sobre isso. E faça uma análise aí nas igrejas que você já passou, na igreja que você faz parte, veja o quanto ela talvez está fragmentada, né? As pessoas se dividindo em partidarismo, em facções, em grupos, né? E o apóstolo Paulo ele traz esse assunto da unidade de novo, né? Alcancemos a unidade. O que acaba com a unidade é a fofoca. O que acaba com a unidade é a murmuração. O que acaba com a unidade é não olhar as questões essenciais, mas as questões marginais da vida cristã, aquelas que não têm não vão fazer uma grande diferença na eternidade. E aí gera essas críticas que fazem se perder a unidade
na igreja de Deus. E o texto diz, né, alcancemos a maturidade, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. O conhecer Jesus, o olhar para Jesus, o correr com perseverança, tendo os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Ele é o nosso alvo. Conforme a gente vê em Hebreus, ele é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada. É a Cristo que nós devemos olhar, e assim nós chegaremos, então, à maturidade. A maturidade é sermos como Jesus. Isso é ser um crente maduro. É agir como Jesus, né? Nos parecermos mais com Jesus. Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos de uma maneira geral, não é isso que está acontecendo. Pessoas que se dizem crentes, elas estão mentindo, elas estão enganando, elas estão traindo, são invejosas, são imorais e se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Jesus, dizem que amam a Jesus, mas não são parecidas com Jesus. O que Deus deseja, então, é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um vento por um lado, para o outro, né? No mundo adulto, na maturidade cristã, as pessoas vão refletir e vão pensar de forma bíblica. Elas vão falar o que Deus espera de mim nessa circunstância, o que Deus espera de mim no casamento, o que Deus espera de mim na universidade, o que Deus espera de mim, o que eu faço com essas questões do passado que me incomodam ainda, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o meu medo do futuro? Elas vão pensar de forma bíblica, elas vão ser pessoas amadurecidas, elas vão viver o mundo adulto da vida cristã, vão deixar de ser crianças. Então, ore pela sua igreja, ore pela igreja que você faz parte, para que a sua igreja seja uma opção na sua cidade, das pessoas que querem levar um compromisso sério com Jesus, querem crescer em Jesus, querem ser como Jesus, querem abandonar os pecados, querem buscar uma vida de santidade. Ore para a sua igreja ser uma opção para aqueles que querem compromisso sério com Jesus. Querem crescer, querem amadurecer. O versículo 15, ele vai dizer o seguinte: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Seguir a verdade em amor, falar a verdade em amor. A verdade sem amor é grosseria. Amor sem verdade é bagunça, é libertinagem. Então, nós vamos seguir a verdade em amor. Vamos falar a verdade em amor. E nós vamos, que mais? Crescer em Jesus. Seremos cada vez mais parecidos com Jesus. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Não importa quanto tempo de convertido nós temos. O nosso alvo não mudou. Nosso alvo continua sermos parecidos com Jesus. Então, dessa forma, nós vamos crescer, a igreja vai amadurecer, e aí nós cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, em Jesus Cristo. Seremos uma igreja parecida com Jesus, nós seremos uma igreja que vai refletir Jesus, seremos uma igreja que vai falar de Jesus, seremos uma igreja que vai viver Jesus, seremos uma igreja que vai brilhar Jesus nesse mundo de trevas, porque nós estamos nesse caminho da maturidade, nós estamos crescendo nesse relacionamento com Jesus. E aí, por fim, o versículo 16 diz: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, a ideia agora é que cada crente possa realizar a sua função. O corpo ajustado, uma engrenagem que trabalha de forma organizada, unida pelo auxílio de todas as juntas, né? A ideia de juntas aqui é a ideia de contato, né? Proximidade. Então, os crentes trabalhando de forma organizada, próximos, eles vão crescer. O corpo vai ser melhorado, o corpo vai ser aperfeiçoado. Ele vai se edificar a si mesmo, né? Um irmão ajudará o outro, exortará o outro, encorajará, aconselhará. Com o desenvolvimento dessas partes, toda a estrutura ficará em harmonia. E aí nós chegaremos à maturidade. Nós chegaremos à maturidade na medida em que cada um realiza a sua
função. E aí eu te pergunto, qual é a sua função no corpo de Jesus? Qual peça você é nessa grande engrenagem do corpo de Cristo? Então, queridos, nós tivemos aqui 6 orientações para nós glorificarmos a Deus: servir, edificar, amadurecer, seguir, crescer e realizar. Vamos fazer o seguinte, vamos embaralhar essas palavras aqui, vamos ver o que surge. Quando nós embaralhamos essas palavras, nós vemos aqui que surge a palavra cessar. O caminho, então, para a maturidade em Jesus, nós podemos dizer que é cessar. Cessar a infantilidade carnal. Morrer para mim mesmo. Se eu quero crescer em Jesus, se eu quero amadurecer em Jesus, se eu quero viver para a glória de Deus, eu preciso abandonar, eu preciso parar de agir como uma criança, como um menino na fé. Eu preciso parar de agir de forma infantil. Quando que eu ajo de forma infantil? Ao invés de eu crescer, eu fico estagnado, eu não mudo, sou o mesmo. Entra ano na vida cristã, sai ano na vida cristã, continuo o mesmo, eu não cresço no relacionamento com Jesus. Eu não busco a edificação. Pelo contrário, as minhas atitudes estão gerando destruição, ao invés de edificar o corpo de Cristo. Eu deixo de seguir a verdade em amor, porque eu começo a seguir os meus achismos, aquilo que eu acho, não o que Deus revelou na sua palavra. Eu paro de servir, porque eu estou pensando só em mim. Sou egoísta, nos meus desejos, nos meus sonhos. Ao invés de amadurecer, nós acabamos contaminando a igreja, falando mal, criticando, buscando divisões. E ao invés de realizar a nossa função, nós acabamos atrapalhando. Queremos se meter na função do outro, queremos criticar o outro, e ao invés de cumprirmos a nossa função. Queridos, o caminho, então, para a maturidade em Jesus é cessar a infantilidade. O que Deus deseja, então, é que nós possamos crescer, edificar, seguir, servir, amadurecer e realizar a nossa função. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos usando para a glória dele aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, que Deus esteja te usando na sua igreja, na sua família e na sociedade. Um grande abraço.